A paz de Deus. Em Mateus 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, mandando ele transformar a pedra em pão, ele estava com fome no deserto há 40 dias e 40 noites. E Jesus respondeu para ele: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o pão da vida, a boca de Deus, entrada para o reino dos céus. E Satanás chegou, querendo arrebatar, no início da missão e até mesmo antes de crescer. Mas a palavra da vida eterna tem poder sobre a carne, ninguém derrubará. Dará um novo corpo, uma nova vida, a vida eterna hoje. E trabalhando para Jesus, que o pão da vida eterna, que não perece, serão saciados, nunca mais terão fome e sede. Disse Jesus, em João 6,26, e aquele que crer brotará as fontes das águas vivas, vindas de Deus, dentro de cada pessoa, saltando para a vida eterna. Jesus é a porta do reino dos céus. Quem crer, verá os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre Jesus, fazendo as suas obras. Jesus não veio destruir a lei e os profetas, mas cumprir e ensinar. Moisés não trouxe o pão do céu. Ele falou, não cumpriu, não deu o exemplo. Quem veio antes dele, antes de Jesus, quem veio antes de Jesus nos enganou, nos roubou. Nas cadeiras de Moisés estão sentados os escribas, os fariseus, e eles dizem as leis que eles prescrevem, dizem, não praticam, não colocam em prática, e atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, então, nem com o dedo querem removê-los. E por isso as ovelhas não ouvem os estranhos e fogem. As ovelhas de Jesus só ouvem Jesus e seguem Jesus. E Jesus disse: Seja perfeito como eu sou perfeito. Seja o pão da vida eterna como eu sou o pão da vida eterna. Transformou e ensinou pedras a serem joias, pães da vida eterna, com a palavra do Senhor, a palavra que é o pão, o trigo, o fermento, tudo deram em vida e são os muros do reino dos céus, morada dos anjos, fontes das unções de paz e alimento do Espírito, saciando a todos para quem crer. Pela palavra teremos Jesus, e sua graça com os anjos subirão e descerão sobre nós, portas e muros dos céus. As águas, fontes das águas de Deus brotando dentro de nós. E o tentador levou Jesus ao pináculo do templo, porque estava escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, como no Salmo 91. E Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, tudo que vos quereis que os homens façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Falando a palavra do Senhor, como Jesus falou, já estamos dividindo, defendendo, formando um escudo, corrigindo e separando o joio do trigo. Guardando o mandamento, já estarás salvos com Jesus, sempre estaremos no reino dos céus, na graça do Senhor, e com seus anjos, sempre conosco. Foi assim que Jesus e todos os seus discípulos pisaram nas serpentes, no diabo, que o tentou, colocando debaixo dos seus pés. E dou a vocês, e disse Jesus, em Lucas 10, dou a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Salmo 91,
Já diz que pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque é um, debaixo da graça, Jesus é um ferro, ele é armadura, e quem crer morará no reino dos céus, será a ovelhinha lá dentro do seu curral, e o esconderijo do Senhor. E assim Jesus constrange, constrange o mal, todos que fazem o mal, com o amor de Deus, pedindo a bênção, né, para que todos sejam abençoados. E os anjos curarão as nossas dores, guiarão as nossas línguas ao reino dos céus, para quem crer, trabalhando para Jesus. E ele disse: quando chegar, fala, que tenha paz aqui nessa casa. Mas se a pessoa não quiser, não se preocupe, a paz voltará para você, a paz volta para nós. Então nós não perdemos a paz que desejamos, nós ganhamos ela de volta. E se a pessoa recebe, multiplicamos as bênçãos também. Jesus guiará as pastagens para ganhar o pão de cada dia, e teremos o rio das águas da vida fluindo dentro de nós. Disse Deus: colocarei um retiro alto, porque ele nos levará aos céus, morando com ele no céu, porque Jesus conheceu o nome de Deus. E todos nós, servindo a Jesus, estamos conhecendo a Deus também, aceitando, acreditando, se entregando. Estaremos nos reinos dos céus. É maravilhoso, porque Jesus disse: o reino do céu já chegou. E quem acreditou? Quem acreditou viu os anjos subindo e descendo com ele. E nós hoje vamos sendo levados, né, nessas unções como nuvens. Parece que estamos voando de verdade, não é? Parece que já estamos, parece que o reino dos céus já chegou e todo mal, tudo aquilo que nos preocupa vai embora. E toda a paz chega e é permanente, não vai embora. E nada derruba essa paz. E isso é maravilhoso. Nada derruba essa paz. E vai fazer tudo a mesma coisa, vai fazer muito mais do que fazia com todas as preocupações, com toda a agitação. Vai continuar fazendo, não vai nem perder o ritmo, vai estar sempre descansada, porque sempre quando é a vontade de Deus, estamos na paz de Deus e a gente sempre consegue e faz um descanso do Senhor. Sempre tem satisfação, saciedade. E quando Jesus falou assim, levando ao pináculo do templo, e aí Jesus já sempre falou nas parábolas: você não entendeu a palavra de Deus, né? Não entendeu, eles não entenderam, a humanidade não entendeu também. E aí nos ressuscitarão no último dia. E aí a humanidade sendo enganada, né? Ainda sendo enganado pelas sombras, Jesus, ele vai falar assim: eu vou levá-los aos céus. Então, daqui vocês vão direto para os céus, não vão ficar perecendo no inferno. Depois de morrer, já vai ficar ainda o espírito agonizando. Não, já vai direto para o céu, voando com Jesus. Então, e além de ter a vida eterna agora, toda a paz de Deus agora, quando chegar o nosso último dia, a gente já vai voando como anjinho para Deus. E isso é maravilhoso também. E aí, mas o tentador mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, continuando a tentação, e vou dar tudo isso se me adorares. Mas Jesus respondeu: vai-te, Satanás, só a Deus adorarás e só a ele servirás. Toda a lei e os profetas é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu corpo, e ao próximo como a ti mesmo.
Esse é o grande mandamento. Servindo o pão da vida eterna, Jesus dará tudo o que quiser, em abundância, tudo será acrescentado. Acreditar em Jesus Cristo já é defender as próprias obras, as obras dele, já traz essa unção de paz, de ferro, uma unção sólida, né? Uma nuvem sólida na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Então, quando a gente se arrisca a vida por Jesus, até Jesus já vai trazendo essa bênção. E aí Jesus fala assim, e aí a gente acredita cegamente, mas Jesus falou, bendito aquele que acredita e não viu, né? Isso ele falou até para Tomé também, depois de ressuscitado. Aí, e mais essas verdades, elas faz a gente descansar, e a gente só consegue ver a maravilha quando a gente cumpre, quando a gente guarda, lembra e vai cumprindo dia a dia. A gente pensa que é um sacrifício, assim, mas que vai dar perda, que a gente vai sentir alguma perda, mas não. A gente sente uma gratificação tão grande que Deus faz esquecer tudo que a gente estava pensando, calculando ali na análise de risco de forma habitual que fazem. E aí Jesus explica, né, em Mateus 11, que ele fala, o meu jugo é leve, é descansar, venha, descanse, que eu vou te dar descanso. O meu fardo é leve, suave, e eu creio nisso. E isso acontece, tudo fica leve. A gente pensa que vai ter uma perda grande por deixar de cumprir alguns costumes do mundo, mas a gente ganha saúde. E guardando a palavra do Senhor também, que é importante, porque quando esquecer a palavra do Senhor, vai entrar, aí a gente vai acabar se ofendendo, né? Porque a gente sempre tem que lembrar a vigilância, estar vigilantes, lembrando a palavra do Senhor, já está sendo vigilante, adorando a palavra, Deus e agradecendo, tudo isso já ajuda a lembrar da palavra. Quando a gente compreende, vai tendo essa lembrança, entrando na palavra, vai deixando viva, deixando a memória da palavra viva, deixando o espírito alimentado. Na parábola, Jesus nos compara a pedras porque não enraiza, né? Não, para enraizar mais essa lembrança, guardando a palavra, vai enraizar mais a palavra em nós, em nosso espírito, em nossa alma, em dia a dia, e vai dando sombra para as pessoas, né? Vamos falando isso, vai saindo pela nossa língua. Então Jesus é a palavra, é a espada de dois fios. Ele é a espada, ele já faz a divisão. E quando a gente já não está entendendo, já vem o maligno nos arrebatando, já trocando aquele pensamento, né, de iniquidade, que a gente está ali achando que vai perder alguma coisa e não vamos perder nada, né? A gente já se esqueceu do porquê que tem que acreditar. Vem uma paz maravilhosa, mas essa paz, como não foi cultivada, lembrada dia a dia, ela vai enfraquecendo. E aí se as preocupações ficarem mais fortes e a palavra esquecida, vamos nos ofender. Se não entendermos a palavra de Deus como a gente entendia e estava forte, aí o maligno já vai trazer mais uma dor e sofrimento, né? E aí, mas enraizando bem, compreendendo bem, já vai ser frutificado, já vai dar a sombra do Senhor, já vai sair já vai acabar falando, né, de forma espontânea, até como fazemos na escola. Na escola a gente vai, de tanto que falamos, de tanto que lembramos, compartilhamos, acaba saindo naturalmente. Mas só devemos carregar o fardo de Jesus, né? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Servindo a Jesus, já estamos servindo a Deus. Foi isso que Jesus falou.
Se servindo a Deus em nome de Jesus, também já estamos no caminho. Então, amando a Deus e servindo a Jesus, já vamos trabalhar para o pão da vida eterna. E se salvaremos, veremos os céus abertos, os anjos subindo e descendo, erguendo a nossa cabeça, né, dando um banho de paz, um banho de ânimo. E lembrando da palavra sempre, em todos os momentos da vida. É maravilhoso. E é deixar o mundo para Jesus dar a vida que ele quer. As ovelhas, elas não são do mercenário, de quem não são e de quem não são pastores, pois eles não cuidam das ovelhas. Então, vê o lobo pulando a cerca, né, roubando as ovelhas, matando, destruindo. Então, aí eles fogem. Eles fogem, porque o lobo ele vai entrar, matar, vai fazer a destruição e a pessoa vai ali ficar com esse testemunho. E quem ama o mundo perde a alma. Então a gente tem que deixar as coisas do mundo, porque a gente não vai ter essa paz maravilhosa, não vai ter essa segurança em Deus, né? Que parece que tudo que fala a gente nem se abala, nem vem aquele sentimento de tristeza, de depressão, não vem esses pensamentos, não vem esses sentimentos. Só amamos a Deus e a Jesus guardando a palavra, cumprindo, servindo. E se a gente serve o mundo e cultua, fica elevando, né, falando que as coisas do mundo são maravilhosas, né, que dá paz, que dá tudo, a gente dá as costas para Jesus. Estamos desprezando Jesus Cristo, que está falando o oposto. Ele não nega isso, que tem prazer, que dá satisfação, dá, mas não é eterno. Não é eterno. Quando acabar, já vai vir, todo o sofrimento vai vir novamente. Mas Jesus falou sobre esta pedra, ele falou a Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então, edificando toda a palavra de Deus dentro desses 12 apóstolos, os apóstolos já edificaram uma cidade, já são os muros, as 12 portas, né, de pedras preciosas, e são os fundamentos de Deus. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Deus seja louvado. Amém.